Nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas, nós vamos ler 5:1 e depois nós vamos ler o 13, o 14, o 13 e o 14. Gálatas 1, depois nós vamos pular para o Gálatas ainda 5, o 13 e o 14. Gálatas 5 diz assim: Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Diga, Cristo me libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. Gálatas 5:13 diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Diga, servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? O Senhor nos levou a falar hoje sobre um tema que nesse começo de ano eu creio que muitos de nós têm sentido um peso muito grande em relação às notícias, um peso muito grande em relação aos problemas internacionais, um peso muito grande em relação aos problemas nacionais, um peso muito grande em relação a tudo aquilo que às vezes nos sufoca, porque a gente ouve alguma coisa, isso que a gente ouve começa a contaminar os nossos pensamentos, começa a contaminar a nossa alma, e a gente começa, parece, essa introspecção, ao invés de ser uma coisa boa, nós começamos a acreditar, ver tudo aquilo que está acontecendo no cenário externo e no cenário também interno nosso, nacional, e nós começamos a questionar se nós temos esse verdadeiro poder. Eu, na última vez que preguei, que falei sobre a verdadeira segurança, né? Que é o nosso Deus. E como nós ainda estamos no ano, começando o ano, nós estamos no mês de janeiro de 2015, o Senhor tem me levado a falar da verdadeira liberdade. E aqui nós vemos Paulo escrevendo a igreja da Galícia, que era toda aquela região, ele está falando aos Gálatas, são várias cidadezinhas que ele já havia passado, e ele disse com muita clareza: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permaneceis firmes. Diga, eu preciso permanecer firme. Então Paulo está dizendo, se eu não permanecer firme, ele diz, não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Quem aqui não lembra daqueles filmes, né, em que as pessoas estão numa prisão, ou estão confinadas em algum local, no gelo, confinadas numa casa, e de repente é uma luta para eles saírem, uma luta, e quando eles saem, eles se sentem livres, né? Quando eles saem, eles se sentem alegres. Quando eles saem, eles se sentem verdadeiramente aquelas pessoas que parece que nasceram naquele momento. Quantos apuros que nós já passamos, acho que cada um aqui pode passar na sua cabeça uma viagem difícil, um problema difícil financeiro, um problema difícil em relação a relacionamento, de repente você resolve aquele problema e você se sente livre. Né? Uma enfermidade violenta que às vezes você passa por ela e você vê as coisas acontecendo, e aqui não era diferente. A gente acha que quando os tempos passam, a época é diferente. Ele escreve essa carta aos Gálatas, mais ou menos a 49 depois de Cristo, e havia um conflito ali. Vocês podem depois ler, essa carta é pequenininha, tem só 6 capítulos, fácil vocês leem. Vocês vão verificar que existia um conflito ali. Um conflito, inclusive, um conflito de dogma, um conflito teológico. Por quê? Ele havia passado ali, naquela região, Paulo, como todos sabem, o apóstolo Paulo, vocês se lembram de como ele foi convertido. Paulo era um homem que, para quem não sabe, era um cobrador de impostos, né? Ele fazia isso com muito vigor, ele servia ao governo cobrando impostos após ir à igreja, e muitas vezes ele achava que aquilo que ele estava fazendo não estava certo. Né? Ele era um seguidor, né, da lei, um seguidor das bases, um seguidor das coisas que verdadeiramente para ele eram as coisas mais importantes, né, que estavam acontecendo, mas literalmente um dia o Espírito Santo vem, toca, ele cai literalmente do cavalo, ele se converte
E Paulo virou esse apóstolo Paulo. E ele sofreu uma luta, na certa até uma discriminação. Por quê? Porque Paulo não era daqueles discípulos que estavam do ladinho de Jesus. Ele foi lá, passa por essa região, fala nessa região e coloca para eles que a verdadeira liberdade está em Cristo Jesus. Ou seja, que aquelas pessoas que estavam ali não precisavam seguir a lei, não precisavam seguir literalmente todos os mandamentos e todos os dogmas, que as pessoas verdadeiramente não precisavam ser judeus, já que os judeus achavam que só eles seriam salvos, e os judeus achavam que todo o dogma tinha que ser seguido, inclusive a circuncisão, inclusive seguir todas as leis, inclusive orar nos horários que eles pediam e tudo mais. Só que Paulo passou dali antes, na verdade ele fez 3 viagens nessa região, ele fez a primeira, ele ainda não tinha feito a terceira aqui, e ele olha e verifica que alguém começa a ensinar aquele povo de que verdadeiramente a liberdade, ou seja, a salvação, não estava em Cristo Jesus, não era pela graça. Que a salvação dependia do esforço das pessoas, que a salvação dependia de você ser circuncidado, que a salvação dependia de você obedecer todos os caminhos da lei, e as pessoas começam a ensinar isso ali. Por isso que ele nesse momento, depois vocês leem ele inteirinho, não é grande, vocês vão entender. Na verdade existia o quê? Existia um posicionamento diferente. Quando ele fica sabendo, ele não estava ali naquele momento, que as pessoas estão aprendendo que a verdadeira liberdade que ele havia ensinado não estava em Cristo Jesus, e sim nas obras, e sim nas coisas que vocês fazem, e sim naquilo sacrifício que você faz, né? Nas promessas que as pessoas fazem. Era isso que eles estavam voltando, né? Alguém, ele vai falar ali no meio desse texto, vocês vão olhar todo no capítulo 5, quando vocês lerem, ele vai falar que um pouquinho de fermento leveda toda a massa, quer dizer, alguém estava indo ali e contando para eles que eram diferentes, eles começam a mudar a forma de pensar e a forma de agir. Mas Paulo insiste, ele vai falar sobre isso várias vezes, no finalzinho ele vai falar sobre o Espírito Santo de Deus, no finalzinho ele vai falar sobre aquilo tudo que está acontecendo, e a gente não vê diferente isso, só que em outra esfera acontecendo no mundo. Quando você vê uma pessoa que vai na televisão, ameaça decapitar alguém por conta disso, daquilo, ele está querendo escravizar alguém, amém? Amém? Ele está querendo escravizar alguém. Quando você vai ver alguém que não concorda por alguma coisa, ele vai num jornal e mata 12 pessoas, por quê? Porque ele está querendo achar que verdadeiramente a voluntariedade dele equivale a alguma coisa e que naquilo que ele acredita, que alguém contou para ele, verdadeiramente é uma liberdade. Ou seja, eu vou libertar essas pessoas de alguma coisa. Eu vou libertar com isso, com a minha atitude, com a minha bomba, com aquilo que eu mato. E a gente, como cristão, às vezes olha tudo isso e se sente meio impotente. Amém? Mas diga, eu não posso, diante de toda a situação, me sentir impotente. Amém? Porque nós servimos um Deus, nós cremos num Cristo, nós cremos em alguém que verdadeiramente nos libertou. E está dizendo a palavra, se Cristo vos libertou, verdadeiramente sois livres. Essa é a verdadeira liberdade. Mas as pessoas querem que a gente acredita que a verdadeira liberdade é voltar aos nossos velhos pensamentos, é voltar àquilo que a gente acha que vale, a força da nossa mão e a força do nosso braço, a força do nosso egoísmo, a força do nosso dinheiro, a força da nossa vontade, para que tudo isso seja deturpado e mais uma vez a gente volte ao caminho da escravidão. E acredite que verdadeiramente nós podemos alguma coisa em nós mesmos. E acredite que verdadeiramente nós somos. Acredite que verdadeiramente nós acontecemos e nós começamos a nos achar. Achamos que dá. Amém? E quando a gente vê uma intimidação dessa, a gente também não acredita. E não olha e se sente impotente diante de tudo aquilo que aconteceu. E aqui o conflito já estava posto. Ou seja, alguns eram judaizantes, aqueles que achavam que só os judeus iam ser salvos, e mesmo se viesse algum gentil, o gentil é aquele que não era judeu, certo? Mas Paulo é um homem que se propôs a pregar aos gentios. Paulo é um homem que se propôs a pregar àqueles que vinham depois, não eram judeus, mas que verdadeiramente podiam pregar
podiam falar da liberdade, podiam colocar as coisas de uma forma muito clara. E por quê? Então ele está sentindo tudo isso e ele fala, não, de novo, não volte ao jugo da escravidão. Não volte ao jugo da escravidão. E Jesus não foi diferente, também lá em João 8, 31, 32, não preciso abrir, também disse e caracterizou, se permaneceres firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Quem aqui já conhece Jesus? Quem aqui? Quem aqui? Olha, maioria, grande maioria, maciça maioria já conhece Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, nós vamos falar de algumas coisas sobre a verdadeira liberdade. Amém? Hoje o Senhor nos levou a falar sobre o que é essa verdadeira liberdade. Nós vamos falar de algumas coisas básicas, mas algumas coisas que a gente vê as pessoas, nós às vezes escravizados por algo que não poderíamos estar escravizados. Para não falar de coisas que a boa nova do Evangelho, rapidinho, já nos coloca de antemão coisas maravilhosas, né? Nós não vamos falar sobre a liberdade da servidão, sobre a libertação da servidão que nós tivemos. Ou seja, da gente saber que nós não precisamos mais cumprir a lei cabal, ou seja, a lei que estava no Velho Testamento cabal, todos os itens. Por quê? Porque veio alguém, nós não tínhamos condições de pagar aquela dívida e pagou aquela dívida por nós, portanto, o nosso remidor, amém? Nós nem vamos falar sobre isso, olha que é muita coisa. Nós não vamos falar sobre a liberdade de você não sentir mais culpa. Nós éramos pecadores, Cristo foi lá, pagou o nosso pecado, então hoje eu não preciso mais sentir culpa. Então, às vezes, coisas muito menores que acontecem na nossa vida, o inimigo quer colocar isso novamente na nossa vida, ou seja, você mais uma vez vai se sentir culpado. Isso é um jugo, isso é uma escravidão. Não é para cada um de nós nos sentirmos culpados por aquilo que nós fizemos ou que nós pecamos, porque se Cristo nos libertou, verdadeiramente sois livres. Chega novamente a Cristo, pede perdão para o seu irmão e limpa o seu coração. Mas não, muitos de nós ainda vivem escravizados pela culpa. Nós não vamos falar sobre a alegria do perdão. É muito bom, gente, a gente ser perdoado, já fomos perdoados e poder perdoar. É gostoso, é uma liberdade tremenda você dizer às pessoas, olha, eu te perdoo. É uma liberdade tremenda você pedir para as pessoas, ó, me perdoa. Eu me lembro que a primeira vez que eu tive que pedir perdão para o meu filho, e eu já, né, claro, já era pai, e ele criança, ele não entendia nada, né? Eu falei de uma forma que não devia, fiz de uma forma que não devia, já estava nos caminhos do Senhor, hoje ele já é um homem, mas para pedir perdão foi difícil, eu fiquei com uma semana ensaiando para pedir perdão para ele. Mas quando eu pedi, foi a coisa mais boa do mundo, porque ele, pai, não foi nada, você não fez nada, não, está perdoado, não, mas eu quero que você me fale que está perdoado, pai, não foi nada, tal. Por quê? Porque a gente se sente sempre escravo da falta de perdão. Outra coisa muito importante, aceitação, a gente foi aceito, amém? Apesar do nosso egoísmo, da nossa maledicência, nós fomos aceitos por Cristo. É uma liberdade você ser aceito por alguém. Normalmente as pessoas não aceitam um ao outro, e nós fomos tremendamente aceitos, né? Uma liberdade de a gente poder ter acesso direto a Deus, amém? Acesso direto a Deus. Então não se intimide, se você vê o Boko Haram, se você vê o Estado Islâmico, quem quer que seja, na região que for, no lugar que for, Cristo vos libertou. Acesse a internet santa, o GPA santo, o GPS santo, e fale com Deus, ore em cima daquele propósito. Senhor, eu repreendo toda violência, eu não aceito esse tipo de violência, toma conta, Senhor. Coloca no coração de quem quer que seja das grandes nações, do Barack Obama, das grandes nações, da Angela Merkel, e vai orando pelos governantes. Por quê? Jesus Cristo te libertou e me libertou. Se Ele te libertou e me libertou, nós somos livres para orar e para as coisas acontecerem, amém? Não é para se sentir mais ou menos oprimido, não é para se sentir intimidado. O que eles querem é nos intimidar, amém? E o que o espiritual quer fazer com que nós voltemos à escravidão, amém? Diga, eu não sou escravo, eu sou livre, Cristo me libertou, amém? Então não se intimide com esse tipo de coisa, não se intimide. Olha, outra coisa que nós
Fomos libertos, fomos libertos. Nós fomos libertos, gente, daquela coisa, sabe? Aquela coisinha, aquele sujeito que sempre quando ia passar numa escada, via uma escada, ficava com medo de passar embaixo da escada. Está amarrado toda superstição em nome de Jesus. Você via um gato preto, você não fazia nenhum negócio, porque você ficava com medo do gato preto. Está amarrado toda superstição em nome de Jesus. O sujeito ia entrar num campo para jogar futebol, ele dá 3 pulinhos e entra com o pé direito. Está amarrado em nome de Jesus. Não é o pé direito, o pé esquerdo que vai fazer diferença. O sujeito vai deitar, ele põe um santinho na carteira, ele dá 1 beijinho, 2 beijinhos, 3 beijinhos, 10 beijinhos. Somos que o beijinho fosse proteger ele em nome de Jesus, está amarrado. Nós somos libertos dessa superstição. Porque Cristo nos libertou, então verdadeiramente nós somos livres. Eu vou num local, deixo meu filho na escola e fico perigoso, meu Deus, vai acontecer. Não, Jesus Cristo me libertou, eu creio no poder da segurança, eu creio no poder da palavra, eu creio no poder que aniquila e quebra todo jugo, amém? Não fique intimidado por isso, não fique intimidado por isso. Por quê? Porque a nossa liberdade é outra liberdade. Essa é a verdadeira liberdade. Existe liberdade e liberdade. Olha, a definição de liberdade é tão interessante, só para que vocês tenham uma ideia. Cada dicionário fala uma coisa, mas diz assim: liberdade é a faculdade de fazer ou deixar de fazer uma coisa. Também liberdade é o livre-arbítrio. Tudo isso Jesus nos deu. Liberdade é a faculdade de praticar tudo aquilo que não é proibido por lei. Jesus também nos deu isso, amém? Amém, foi tudo isso. Libertação é o ato de se libertar, ato de libertar-se, emancipação, alforria. E a gente vai tocando e vê que tem coisas tremendas, gente. Liberdade é uma experiência da misericórdia sem mérito. Nós não tínhamos mérito nenhum. E Jesus Cristo nos libertou, apesar da nossa ganância, apesar do nosso egoísmo, apesar da nossa pequenez, Jesus Cristo foi lá e nos libertou. Portanto, olha que mérito você não ter algo que você merecia, que é a condenação. E a graça, você ter algo que você não merecia. É tremendo, amém? Isso nós já temos tudo isso. Então a gente tem que ficar firme. Firme porque nós fomos libertos. Firmes porque nós podemos fazer alguma coisa, nós somos livres. Não se atenha, não fique preso mais ao passado, aquela coisa que normalmente a gente fica retido, não é? Por quê? Porque a verdadeira liberdade, claro, que nós não estamos livres para algumas coisas, mas apesar da liberdade, até as limitações e as restrições que tem na palavra, é bênção para a nossa vida, amém? Nós vamos falar de 3 delas, baseado nessa palavra, só para a gente entenda que a verdadeira liberdade alcança todas as coisas. Então, a primeira coisa é que nós não estamos livres. A primeira coisa é que nós vamos ter as nossas condescendências para poder fazer ou não. Vocês viram que nós lemos lá Gálatas 5, e nós lemos Gálatas 5:13. Gálatas 5:13 diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasiões à carne. Amém? Então, nós não devemos usar a liberdade para dar ocasião à carne. Portanto, no ponto número 1, nós não estamos livres para ceder à nossa natureza caída e egoísta. Amém? Lembra que Paulo fala lá para não voltar à escravidão? Tá lembrado? Se Cristo libertou. Se nós voltarmos à nossa natureza egoísta e caída, outra vez nós voltamos à escravidão. Então, fala, cuidado. Se vocês não tomarem cuidado, outra vez você vai voltar à sua natureza caída e egoísta. Então Paulo está alertando, olha, você estava no mundo, não era de Jesus, de repente, e ele dá lá a receita no 16, ó, andai no Espírito e não satisfazer a carne. Amém? Em todos os itens, meus irmãos, em todos os itens. Andais no Espírito e não satisfazer a carne. Então se você quer dar vazão ao seu desejo egoísta, cuidado. Quer ver? Uma área que eu tenho muita preocupação, o meu desejo egoísta. Eu orei muito sobre isso quando eu me converti. Uma coisa que eu gosto muito é de doce. Gosto muito de doce e de chocolate. Muito. E às vezes, quando eu ganho, por exemplo, vou numa festinha ou alguma coisa, eu ganho 2 chocolatinhos. Eu fico doido para comer os 2 chocolatinhos, concorda?
Mas a minha natureza egoísta não pode deixar. Então eu como um chocolatinho, mesmo que a minha esposa não comeu naquela hora, eu guardo para ela o outro chocolatinho e digo, Senhor, em nome de Jesus, eu não vou comer esse chocolatinho. Não como chocolate, guardo ali no local estratégico para ninguém ver, ninguém pegar. Ela vai lá e pega o chocolatinho e come o chocolatinho. Mas posso dizer que nessas mínimas coisas é muito difícil você não voltar à sua velha natureza, amém? É muito difícil você não voltar à sua velha natureza. Coisas simples vão determinar exatamente a sua velha natureza. Sou perfeccionista, sou, mas às vezes o perfeccionista fica chato, entende? Às vezes eu estou colocado ali e eu vejo a minha amada coloca o chinelo ou o sapato diferente do que eu coloco tudo retinho, e às vezes ela coloca meio bagunçadinho. Assim, um pezinho para cá, outro pezinho para cá, né? Mesmo esperando até o outro dia. Quando eu olho ali e levanto à noite, eu quero, aquilo quer me incomodar. Eu falo, Senhor, não vou voltar à minha velha natureza. Está quebrado, está amarrado em nome de Jesus, Senhor. Amanhã está tudo certinho, não muda nada, amém? Isso é você vigiar. Por quê? Se Cristo vos libertou, verdadeiramente sois livres, amém? Aquele sujeito que era escravo do automóvel, ele comprava um automóvel e ficava 1 ano, 2 anos com plástico no banco, gente. Eu já vi gente com carro de mais que 1 ano com plástico no banco. Está amarrado em nome de Jesus. Se Cristo te libertou, você é livre, o carro é teu. Ou você não é escravo do carro, o carro é seu escravo, amém? E se ele é seu escravo, você vai tirar o tapete, você vai tirar o plástico e vai usar, porque aquilo lá não é uma propriedade assim, totalmente, aquilo é um tesouro, não é. É para ser usado, para ser gasto. Amém? Então, muito cuidado, porque às vezes a gente volta à natureza e volta assim de um jeito assim que você fala, Senhor, eu não acredito que isso está acontecendo, Senhor. Eu não acredito. Outra área muito importante, às vezes cuidar da sua velha natureza, às vezes alguém faz alguma coisa que você se magoou, amém? Todos nós nos magoamos, você se magoa. E você começa a classificar o pecado ou a mágoa em pequeno, médio e grande. Se for pequenininho, você até perdoa. Se for médio, você não vai pensar. E se for grande, você não vai perdoar de jeito nenhum. É voltar à velha natureza, amém? É outra vez estar voltando à escravidão. Porque se você está liberto, aquilo é algo que você tem que liberar. Vai doer, diga, vai doer. Mas você tome a decisão de perdoar, porque aquilo vai fazer toda a diferença na sua vida. Aquilo vai mudar, aquilo vai mostrar a forma. Gente, o mundo, quando eles vão recrutar alguém, um dia desse eu estava falando com alguém que eu amo muito, sobre uma seita que ele está frequentando. E quando eu disse da seita, ele falou assim, me dá um exemplo. Eu falei, eu vou te dar só um. Como que você foi recrutado? Ele olhou, parou um pouquinho para pensar. Eu falei, eu tenho certeza que você foi recrutado. O sujeito falando que você era uma boa pessoa. Ele já olhou o olho regalado. O sujeito falando que você não tem cheque especial, que você não tem cheque no protesto. O sujeito falando que você era uma pessoa de ética, honesto. E o sujeito falando que você podia dar bom testemunho. Foi isso. Falei, como você sabe? Eu falei, eu sei. Foi assim. Aonde que ele trabalhou em você? Ele pensou. Como ele não dava resposta, eu disse, pensa se não foi no teu orgulho. Pensa se não foi de você se achar, o cara, o Deus, aquele que faz, aquele que acontece. Ele falou, rapaz, eu vou pensar. Mas eu vi que ele já ficou incomodado. Então, meu caro, se Cristo vos libertou, cuidado, que às vezes você dá um passinho para trás, volta e fala, poxa, eu sou o cara, então eu vou aceitar, eu vou entrar nesse negócio. Esse negócio é bom. Os caras vão me fazer favor, isso é legal. Puxa, se eu for julgado, eu sei que eu vou ter uma preferência, é legal. Mais uma vez, está tudo errado, amém? É por aquilo que ele é, e não por aquilo que Cristo é, amém? O verdadeiro cristão vem por Jesus, aquilo que Jesus é. Então, é sutil. Você vai ver como eles recrutam os jovens que vão para os Boko Haram da vida, para o Estado Islâmico, e vê lá, estuda isso, você vai ver como eles recrutam. Eles começam fazendo uma publicação, normalmente na internet, normalmente e tal, dizendo que eles precisam de pessoas que ainda não se encontraram na vida,
pessoas que não têm ainda um caminho, ou seja, pessoas que não têm nenhum grupo, não possuem, e pessoas que normalmente não são aceitas. No final, eles falam que a pessoa pode ganhar, sei lá, 2 mil, 3 mil dólares, 5 mil dólares por semana. Quer dizer, conclusão, todos os que vão, inicialmente, é óbvio, depois que chega lá, começa a fazer treinamento, como foi aqueles 2 casos que entraram no Xalíbido e mataram aquelas 12 pessoas, vocês vão ver que eles começaram assim, depois vai um dia, vai 2, faz um treinamento, 2, 3, 4, 5, vira catedrático em arma, e em milícia, em guerrilha. Mas como foi inicialmente? Inicialmente eles foram atraídos pelo egoísmo, inicialmente eles foram atraídos pelo orgulho, inicialmente eles foram atraídos por a nossa, o quê? A nossa identidade decaída, a nossa identidade massacrada. Ele foi o quê? Simplesmente atraído, chega ali e aquilo passa a ser a vida dele. Então, muito cuidado das coisas simples, não é? Falei do chocolate, puxa, cuidado, eu vou cair na minha natureza decaída, não é? Às vezes eu vejo uma coisinha ali penduradinha no box, e eu olho ali e falei, Senhor, isso aí já está seco, está me incomodando esse negócio aí que já está seco. Eu olho, falo, Senhor, mas como que eu faço agora com a minha natureza renovada? Senhor, se está dizendo ali que eu tenho que olhar e pensar no outro, como que o outro gostaria que eu fizesse para eu não cair na minha natureza? Então eu pego aquilo, ponho no lugarzinho e digo para o meu amor, meu bem, estou deixando ali naquele local, depois você guarda, tá bom? Só estou tirando do box, mas está tudo certo. Amém? Amém. Entendeu? Por quê? Porque você olha, é uma coisa uma vez ou outra, mas você olha, cuidado, senão você cai a sua natureza, você volta à sua natureza. Você mais uma vez vem e mais uma vez você quer fazer valer aquilo que verdadeiramente não é de Jesus. Amém? Então, gente, muito cuidado, muito cuidado. Nós não estamos livres para ceder à nossa natureza caída e egoísta, em nome de Jesus. Repita após mim, Senhor, eu não devo usar da minha liberdade para dar ocasião à minha carne, e sim ser guiado, andar no Espírito Santo de Deus. Amém? Então eu tenho que tomar cuidado, porque senão rapidinho, se o sujeito te dá, faz 3 elogios, você já gostou, já foi, já perdeu o bonde, porque você voltou na sua natureza decaída. Amém? Outro ponto importante, que a gente está falando aqui sobre a verdadeira liberdade, mas tem alguns critérios que essa verdadeira liberdade é uma verdadeira liberdade que eu tenho algumas restrições. Ponto número 2, liberdade cristã não significa explorar o nosso próximo. Liberdade cristã não significa explorar o nosso próximo. Amém? Eu sou o quê? Servo. Servo não explora, servo doa, servo dá. Lá no versículo 13 vai falar, servir ao outro em amor. Se eu sirvo em amor, é mais fácil. Se eu sirvo em amor, é mais fácil eu me posicionar, eu posicionar as pessoas. Porque eu estou servindo em amor. O outro olha e vê que eu quero dar amor para ele, isso é um princípio de liderança muito claro. Quando a pessoa sente que você quer dar amor, você olha e fala, Senhor, que coisa diferente, não é isso? Não ser aquela pessoa que não falava nada. Você nunca falou para sua esposa, ou a esposa nunca falou ao esposo que ama ela. Ou o máximo que você falou é só, eu amo. Muito duro. Não, começa a ser livre, meu irmão. Cristo te libertou, minha irmã. Verdadeiramente sou livre. Diga, meu amor, meu doce, você é a mulher da minha vida. Sem você eu não vivo. Por quê? Porque antes você tinha medo de falar isso, porque Cristo não tinha libertado. Se eu falo isso, ela vai se achar, né? Assim? Mudou. As coisas mudaram. Cristo te libertou, você é livre. Entende? Sabe, aquele pai que nunca disse para o filho, legal, ó, você já errou algumas vezes, mas muito bacana, isso está bem, vamos continuar assim. Eu te amo, eu gosto do que você faz, você é importante na minha vida. Está ali com o menino, com a menina, nunca falou nada. Nunca falou nada. Por quê? Está dizendo, servir um ao outro em amor. Elogiar, né? Elogiar faz bem, elogiar é gostoso. Elogiar massageia o ego, elogiar é gostoso. E se Cristo vos libertou, verdadeiramente sois livres, então você pode elogiar. Tem pessoas que às vezes receberam alguma coisa, nunca agradeceram aquilo que recebem. Nunca agradeceram. E acha que está sempre faltando, sempre faltando, sempre faltando, sempre faltando, sempre... é um saco sem fundo.
Então, muito cuidado, né? É legal, é bom você ter esse tipo de atitude. É muito bom você colocar, é muito bom você entender isso. Outra coisa muito interessante é você achar alguma coisa bonita e verbalizar o que você achou bonito. Amém? Verbalizar o que você achou bonito do outro. Do outro. Isso é se colocar no lugar do outro. Você não gostaria que você vai na casa, no apartamento, na coisa de alguém, e fala, puxa, que lindo, que bacana, ficou tão bom, ficou... O sujeito compra um carro, o cara não fala nada, você está vendo que o carro é novo, que está bom e que está bonito. É bom falar, porque senão você cai na tua natureza, a velha natureza que diz, só o meu é bonito, só o meu é gostoso, só o que eu faço eu gosto, amém? Muito cuidado, porque parece coisas simples, mas não são coisas simples. Achar o que é bonito do outro, dar valor àquilo que nós recebemos. Às vezes é mínimo, gente, mas a gente deve dar valor àquilo que nós recebemos. É muito importante a gente entender isso e às vezes dar valor. Você lembrar disso e falar, Senhor, obrigado por aquilo. Eu tenho um tio nosso, que ele é tio da Nilza, né? Mas é meu tio agora, porque quando nós casamos, eu me lembro quando eu era solteiro, uma vez, gente, era duro. Eu estudava, fazia engenharia, muito difícil porque eu trabalhava à noite para poder estudar durante o dia. Naquela época a engenharia era período integral e eu trabalhava à noite. Entrava mais ou menos 6 horas e saía 2h30 da manhã, todo dia. E entrava depois às 7 e saía às 6 horas da noite outra vez na faculdade. E eu me lembro que uma vez, nós já namorávamos há pouco tempo, ele chegou, nós fomos na casa dele um dia, ele me convidou para ir para o Rio de Janeiro, ele tinha alugado uma casa ali pertinho da Garota de Ipanema, ali daquela praia, daquele bar, uma coisa assim que eu nem imaginava, e ele convidou para que a gente fosse lá. E eu falava assim para a Nilza, como que eu vou? Não tem jeito, trabalhando, não dava, porque meu pai não podia me dar nada disso. Até hoje, ele esteve na minha casa há uma semana atrás, eu olho para ele tem 83 anos, e eu lembro nisso. Que há 40 anos atrás, independente de qualquer coisa, porque eu não podia dar nada a ele, não é? Nada, literalmente nada. Ele foi lá e patrocinou tudo isso, aquilo não sai da minha cabeça, não pode sair da minha cabeça, amém? Se eu tenho uma natureza decaída, eu olho aquilo, não, já passou, já ganhei mesmo, já está lá, e aquilo não pode. Nós não podemos nos esquecer de onde nós saímos, o que aconteceu, amém? O que aconteceu, onde eu saí, onde eu vi, eu não posso, a minha natureza decaída. Eu lembro que numa entrevista do dono da Fly Tour, eu não vou contar aqui a história, mas na entrevista, ele foi um sujeito muito pobre, ele fugiu do Rio Grande do Sul, foi para São Paulo, um rolo danado. Bom, foi até preso, ele foi, sim, meio que encarcerado, mas ficou daqui, ficou dali, e a Augusta, a titia Augusta, que fazia viagem para os Estados Unidos, deu uma chance para ele não tinha onde dormir, e ficou ali um sofá. O sofá tinha 2 lugares, 3 lugares, e tinha um sofá. Ela falou, eu não tenho jeito, o único jeito que eu tenho hoje, a empresa dele é gigante, né? É a maior empresa, Fly Tour é uma das maiores empresas de turismo do Brasil e da América. Ele dormia naquele sofá. E um dia perguntaram para ele, o repórter perguntou, escuta, por que você, toda a sua agência, você tem um sofá na entrada, né? Ele diz, olha, eu tenho um sofá para não lembrar de onde eu saí. Para não esquecer de onde eu saí. Eu não posso esquecer de onde eu saí. Aquele sofá, toda vez que eu entro no saguão, eu vejo aquele sofazinho de 2 lugares e lembro que eu dormi ali muito tempo. Então eu ponho um igualzinho em toda a agência, só para quando eu for lá, eu não me esquecer de onde eu saí. Quem são as pessoas que verdadeiramente me ajudaram? Eu não posso esquecer isso. Essa é a verdadeira liberdade. Você lembrar daquele que te ajudou, você se colocar no lugar do outro e você entender que isso agora vai fazer diferença porque você não tem mais essa natureza decaída, amém? Aquele que não tem gratidão, aquele que não quer saber, o sujeito fez hoje, amanhã você esqueceu e acabou. Não pode ser assim, amém? Não pode ser assim com Jesus, não pode ser assim com aquele que tem uma nova natureza em Cristo Jesus. Então, saber servir ao outro em amor, verbalizar, elogiar, saber que eu não tenho mais essa natureza, amém? Agora eu sou livre. Livre para falar, livre para agradecer, livre para achar bonito. Livre para achar bonito. Gente, tem gente patinando nos relacionamentos porque verdadeiramente não chega para o outro e não conversa de um assunto importante. Eu dou consultoria em algumas empresas.
E você chega a algumas pessoas, está com um problema, exemplo, salarial. Eles falam com todo mundo, menos com a pessoa que pode resolver o problema salarial dele. Não vai chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque com jeito, gente, sempre digo isso, com graça e com amor, você pode falar o que você quiser para quem você quiser, porque o outro vai entender literalmente que você fez com amor. Amém? E isso faz diferença, faz tanta diferença que um dia desse, alguém chegou e disse, eu estou com um relatório aqui, eu estou dando uma consultoria numa empresa em que eu coordeno a parte de engenharia, e o sujeito pegou, eu estou com um relatório aqui, a pessoa pegou e disse de um estágio. Ela veio, me apresentou o relatório de estágio e ela disse, você podia verificar para mim e assinar? Eu olhei, li o relatório e disse assim para ela, eu não posso assinar. Mas como que você não pode assinar? Não, eu não posso assinar. Por quê? Porque, olha, eu estou até triste de ver aqui o que está escrito. Porque verdadeiramente o que você está fazendo não é o que está escrito. Não, mas eu preciso apresentar. Não, você precisa apresentar, mas não é o que você está fazendo verdadeiramente. Vamos fazer diferente? Você não quer aprender tudo isso aí que está aí, pontinho a pontinho, ponto a ponto, nível a nível, vai demorar um pouco, mas vai valer a pena. Você vai usar teu sábado, você vai usar teu domingo, você vai usar o teu final de semana, quando eu fiz estágio, e eu tenho certeza que você vai olhar para o seu futuro de uma forma diferente, você vai olhar para o seu passado sabendo que aquilo não estava correto, e agora você verdadeiramente está sabendo onde você está e onde você está se situando. Ele olhou e falou, deixa eu pensar. Passou 2 dias, 3 dias, me mandou um e-mail, muito legal, tal, e dizendo, realmente, eu percebi, realmente, depois nós conversando, que você está interessada em mim. Se você está interessado em mim como pessoa, como gente, que amanhã vai enfrentar esse mercado e não sabe o que está fazendo. Amém? E hoje ela muda, até o jeito que ela olha para mim, ela olha de forma diferente. Semanalmente ela manda no gerenciamento de projeto as coisas que tem que ser feitas, eu vou dando sim, não, fazendo um checklist, eu percebo que ela está com outro gás, um outro pique, uma outra vontade, uma nova direção. Por quê? Porque se você se libertou, se Cristo vos libertou, verdadeiramente sou livre para falar mesmo alguma coisa que a pessoa não vai gostar, mesmo que seja um não. O não se transforma num sim na bondade, quando o outro pensa, olha no coração e diz, ele está preocupado comigo. Amém? O outro sabe, ele sente, isso está nos poros. Ele está preocupado comigo, ou ela está preocupado comigo. Assim é no seu casamento, no relacionamento com o seu filho, no relacionamento com a sua família, aí vai. Amém? Então, muito cuidado. Repita após mim. Senhor, eu sou livre. Livre em relação a Deus, mas escravo em relação ao meu próximo. Não é esquisito? Eu sou livre em relação a Deus, mas em relação ao meu próximo, eu não posso passar por cima dele, porque está dizendo, ama ao próximo como a ti mesmo. Se eu passo por cima desse preceito, eu fiz o quê? Eu tenho que obedecer à lei. Como eu não consigo obedecer à lei, é por aí que eu vou, amém? Ponto número 3, para a gente terminar. A liberdade cristã não significa liberdade para desrespeitar a lei. Liberdade cristã não significa liberdade para desrespeitar a lei. Toda lei se resume numa só. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então pensa em tudo isso que está acontecendo. Se você ama o próximo como a ti mesmo, você não vai fazer, amém? Você está ali, passa na Avenida Paulista, que legal, eu estou falando do preço da passagem de ônibus. Eu quebro um banco, eu quebro uma vitrine, eu quebro alguma coisa. Eu estou fazendo isso por quê? Se eu quero a passagem de ônibus mais barata, o que isso vai significar uma coisa com a outra? Eu estou fazendo o quê? Eu não estou respeitando o meu próximo, não estou respeitando as pessoas que estão trabalhando, não estou respeitando o dono do banco, eu não estou respeitando nada. Portanto, não tem jeito, isso não é liberdade. Amém? Isso não é liberdade. Ah, mas eu quero ser livre. Não, você não é livre. Você é preso realmente a sua o quê? Origem decaída. Nós somos presos e de repente eu acho que aquilo, vou ficar rebelde, vou responder, vou fazer, vou quebrar. Não, eu não posso fazer isso, porque eu estou desrespeitando a lei. Diga, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu estou errado. Errei, estou errado, não posso. Estou errado, me perdoa. Amém. Estou errado, me perdoa. É difícil? É difícil, gente, mas você vai treinando. Você vai treinando, você vai treinando,
Você vai treinando, e isso passa a ser o quê? Próprio da sua vida, do seu dia a dia, amém? Quando você está liberto, quando você vai falar com amor, você tem que ter clareza daquilo que você está fazendo, não é? Eu não posso. Aí você vai, tem coisa que é simples. Teve uma pesquisa, eu lembro que acho que foi no Fantástico, ou na Globo News, em que a maioria das pessoas chegavam até um local e que tem vaga para idosos ou para deficiente, o sujeito estaciona. Não, mas é um pouquinho só. Realmente, eu vou ali pegar só um documentinho no banco e vou voltar. A maioria das pessoas, agora que ele chega e vai entrevistar, ele diz que era uma coisa rápida, que era uma coisa que ele ia, pegava e voltava. Não, é rapidinho. Gente, é rapidinho, mas se eu amo meu próximo e me coloco no lugar dele, imagina uma pessoa que é deficiente ou um idoso, ter que dar toda a volta e não ter o lugar para estacionar. Só. Eu não preciso nem saber que aquilo está escrito lá, né? Proibido, tal, que vai contra a lei. É por isso que a Bíblia, muitas pessoas ficam confusos, né? Puxa, se eu amo meu próximo, gente, e me coloco no lugar dele, eu não vou pegar aquele lugar que é o lugar do deficiente. Não vou, porque ele não vai ter acesso. E eu, como ele, meu irmão, como um irmão que vai ali, ele vai ter problema. Se ele vai ter problema e vai ter dificuldade, como que eu vou cercear a liberdade dele? Amém? Então eu não sou livre para fazer isso. Amém? Eu não sou livre para fazer isso. Então, cuidado. É muito interessante você entender, eu entender que tem coisas que precisam ser situadas, ou seja, bem posicionadas. Gente, eu sempre digo uma coisa, às vezes a gente vive naquela natureza decaída de que a gente não pode falar não. Não posso falar não. Não falo não para o meu nenê, não falo não para o meu filhinho, não falo não para minha esposa, não falo não para o meu marido, não falo não para minha mãe, não falo não para o meu pai. Gente, falar não é uma coisa que muitas vezes é muito bom, amém? Faz bem, faz parte da liberdade. Eu posso, com carinho, com graça e com amor, falar não para algumas pessoas, ou falar não para algumas situações, porque está totalmente fora, amém? Às vezes você tem algumas situações em que a pessoa fala, eu tive isso há uns 2 meses atrás, eu falo, não, eu não posso fazer. Não, a pessoa fica irada, fica brava, mas eu não posso fazer. Continua irada, continua brava. Meu cara, eu estou falando com calma. Não posso fazer, não vou fazer. E é bom, passa o tempo, você vê a pessoa te olhando de uma forma diferente, a pessoa não tem coragem de falar, porque essa natureza ainda está decaída naquele outro lado, não fala para você que aquilo foi bom, mas dentro de você, Deus te comunica e fala, aquilo foi bom. Fez bem para aquela pessoa, fez bem para o seu relacionamento, fez bem porque ele sabe que você tem limites, tem pontos, posicionamentos. Então, se posicione, amém? Nós devemos nos posicionar. O que não dá, não dá. É sim, sim, não, não. O que passou disso vem do maligno. Tem coisa que eu tenho que me posicionar e nós, às vezes, ficamos cheios de dedos para nos posicionar, amém? Não podemos deixar de nos posicionar. Então essa é a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade é você poder fazer tudo aquilo. A verdadeira liberdade é você realmente não servir, não ser mais servo daqueles deuses minúsculos, com D minúsculo, antigos. Às vezes nós somos servos dos nossos deuses com D minúsculo, amém? Somos servos do nosso carro, somos servos da amizade que eu tenho com alguém, somos servos do nosso dinheiro. Não, 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 muitas vezes não. Nós fomos libertos disso, nós não podemos mais saber, eu já fui salvo, aquilo já foi liberado, né? Libertar da culpa. Ai, mas eu fiz aquilo, ó vida, ó céus, eu continuo carregando essa culpa. Não, Jesus Cristo te libertou, me libertou, meu irmão, minha irmã. Hoje nós somos livres. Mas eu falei, você falou? Fala, meu irmão, pede ou desculpa, se ajoelha, se arrepende, que está limpo. É a palavra que está dizendo. Mas toma postura, se posiciona. Você pegar, tem um livro muito vendido, né? A Nilza até já ganhou, eu já li, eu já devolvi para ela. Tem um livro muito vendido que o Augusto Cury escreveu. Augusto Cury é um psiquiatra, é um cristão também, Ansiedade. Vocês vão ver que tudo que ele fala, de repente ele põe ali, tem várias técnicas, etc, mas ele vai falar. A principal, se colocar no lugar do outro.
Ele não está falando nada mais, nada menos do que Jesus fez, nada mais, nada menos do que Paulo está falando, nada mais, nada menos do que Jesus falou em João. Nada, nada. Se vocês sois meus discípulos, me segui. Se vocês sois meus discípulos, fazei se colocar no lugar do outro. Puxa, Senhor, mas como que eu vou fazer para cumprir tudo? Não, vamos resumir. Resume os mandamentos todos. Ame ao Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Está resumido. Porque quando você ama o próximo, eu não vou ofender alguém que eu amo, amém? E aí vai, então nós somos livres para isso. Nós somos livres para ter alegria, alegria do perdão, alegria da graça, alegria da aceitação. Meu irmão, minha irmã, 80% dos jovens que vão para as drogas, eles vão por quê? Por curiosidade ou falta de aceitação. Aquele grupo não aceitou ele. Não, Jesus Cristo já te aceitou, já me aceitou. E se Jesus Cristo te aceitou e me aceitou e te libertou, verdadeiramente sois livres. Você não precisa da aceitação do teu grupo, você não precisa da aceitação dos seus amigos. Jesus já te aceitou. Isso é a verdadeira liberdade. Verdadeira liberdade é você ter acesso direto a Deus. Não fique pensando, você não precisa de internet, você não precisa de Wi-Fi, você não precisa de iPad, iPod, você não precisa de nada, você não precisa de notebook, você não precisa de nada. Quando você vê uma situação acontecendo, começa a orar, intercede, e nós vamos mudar a situação do mundo, amém? Nós vamos mudar a situação do mundo. Eu lembro quando nós orávamos, há 20 anos atrás, eu não entendia, mas orava. A maioria dos países que nós orávamos no norte da África, os grandes facínoras, os grandes ditadores caíram um a um, um por um, ponto a ponto. Um a um. Eu lembro, muito quando o Idi Amin matava as pessoas, mudaram tanto que Uganda passou a ter um presidente evangélico. É doido, gente, mas é verdade. Coreia do Sul, presidente que falava diretamente com os evangélicos. E aí vai. Gaddafi que caiu todo o norte da África. Então hoje não está muito... Ele falava para esse povo que fica próxima quase, ali no centro-oeste da Ásia Menor, que fica quase em frente à faixa de Gaza, quase em frente, portanto, ao Jerusalém no mar Mediterrâneo. É para esse povo que ele estava falando. Esse povo que ele estava dizendo, Paulo estava dizendo, não abra mão disso. Não abra mão da sua verdadeira liberdade. Experiência da misericórdia sem mérito. Isso é liberdade? Eu não mereço, Senhor, mas o Senhor tem misericórdia de mim. Olha, tem liberdade maior que essa? Eu não mereço, mas o Senhor tem liberdade de mim. E a experiência da liberdade da superstição. Gente, é uma praga, infelizmente, no nosso país, a superstição. As pessoas ficam presas a cada coisa que você fala. Senhor, só o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus tem poder. Amém? Então fique firme. Esteja pronto para saber que se realmente eu amo meu próximo, eu estou cumprindo a lei. Repita após mim. Senhor, se eu amo meu próximo, se eu me coloco no lugar do meu próximo, verdadeiramente, eu estou cumprindo toda a lei. Em nome de Jesus. Amém? Portanto, verdadeira liberdade não é satisfazer os desejos, verdadeira liberdade é a liberdade de controlar os nossos desejos pela ação do Espírito Santo, é servir uns aos outros pelo amor, é cumprir a lei, amando o meu próximo como a mim mesmo. E aí, você continua lendo ali em Gálatas, vai continuar lendo, você vai ver que a hora que chega o 14, o 15, o 16, do 17 para frente, ele começa a falar, Paulo começa a falar sobre a ação do Espírito Santo. Então você, meu irmão e minha irmã, se ainda não conseguiu focar todos esses pontos, isso é um processo, amém? Vai ali, ele vai falar dos dons do Espírito, ele vai falar do Espírito que ajuda, porque se nós aceitamos Jesus, o Espírito veio fazer morada. Se ele veio fazer morada, nós não vamos conseguir isso por nós mesmos, amém? Lembra? A nossa natureza decaída achava que a gente conseguia por nós mesmos. A minha nova natureza em Cristo Jesus sabe em quem eu dependo, sabe o Espírito que eu sirvo e sabe aquele que vai mudar as coisas. Então, se está faltando amor, amor é um gomão grande do fruto do Espírito, amém? Está faltando paz, paz é um gomo grande do fruto do Espírito. Se está faltando alegria, meu irmão, às vezes você está triste, você está cabrunhado, tudo para você é tristeza, é um gomo do fruto do Espírito. Bondade, benignidade e longanimidade, se está faltando, é 3 gomos do Espírito. Fidelidade. Você não está conseguindo ser fiel, eu não consigo ser fiel ao que eu falo, não consigo ser fiel aos propósitos de Deus. Está ali, ora, porque diz a palavra de Deus, quando você não soubesse fazer, o Espírito viria e ele te colocaria, te ensinaria como exatamente deve ser feito, amém? Fidelidade, a mansidão e domínio próprio. Não estou conseguindo me dominar,
joelho no chão, meu irmão, ora por domínio próprio. O Espírito vai te dar um domínio próprio tão grande que um dia o filho meu, ele viu umas coisas, eu falava, deixa, a pessoa está fazendo isso, a pessoa veio, pai, eu não entendo, você orou tanto para esse negócio de mansidão que agora você ficou bobo. Pai, você ficou bobo agora. Não, meu filho, é mansidão. Que outras horas eu já tinha reagido, amém? Então, Deus é o Deus desse propósito, da verdadeira liberdade. Chamar os levitas, vamos orar ao Senhor.